Diferente de muitas mulheres, a nossa personagem de hoje não tem nenhuma dificuldade de iniciar um relacionamento. Muito pelo contrário, ela está aberta a conhecer pessoas, a sair, conversar, se encantar, até viver uma rotina. Porém, com um prazo de validade: 3 meses. Chegou 3 meses, ela dá tchau e volta a ser solteira de novo e recomeça o ciclo. Conversa com alguém, se envolve, cria uma rotina e depois, tchau, vai embora. Só que o problema dela não é que ela não quer um relacionamento. Ela quer, mas tem um outro problema que faz ela fugir. E é claro, estou falando do padrão da fugitiva. E para poder falar dela, eu tenho que contar a história da Renata. Mas antes de contar a história da Renata, deixe o seu like, ative a notificação para receber novos vídeos e se inscreva no canal. E se você caiu de paraquedas e você está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor na terapia e estou gravando essa série de vídeos para poder ajudar você a resolver a tua vida amorosa de uma vez por todas. A Renata, ela é uma arquiteta que tem um escritório próprio, uma mulher extremamente bem-sucedida, assim como a Camila, lá da Desacreditada, né, que tem uma vida bem resolvida, construiu seu império. E diferente da Camila, a Renata tem zero dificuldade de conhecer alguém. Ela está sempre aberta, ela gosta, conversa com as pessoas, ela sai, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhuma barreira que impede ela de se envolver com alguém. Porém, quando dá 3 meses, quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, Renata começa a sentir uma ansiedade e ela vai lá e termina tudo. É mais ou menos assim. Ela conhece um rapaz num aplicativo, ou alguma amiga apresenta, ou ela conhece em algum passeio, algum rolê, alguma coisa assim, e eles começam a conversar, começam a sair de maneira mais tímida. No segundo mês, eles estão se vendo com muito mais frequência. Frequenta a casa dele, ele frequenta a casa dela. Quando chega no terceiro mês, quando o rapaz fala de viajarem juntos, ou de apresentar a família, ou de simplesmente se declarar para ela de que está gostando dela, que está querendo que as coisas fiquem um pouco mais afuniladas, Renata entra em pânico. Ela fica ansiosa com um medo inexplicável. Quer dizer, tem uma explicação que eu vou contar para você, mas ela sente um medo tão grande que a única saída que ela vê é terminar. Mas isso tem uma raiz. Tudo começou quando ela estava noiva do Felipe. Ela e Felipe tiveram um relacionamento, né, um namoro de 3 anos, depois 1 ano de noivado. Eles planejaram um casamento numa fazenda linda no interior de São Paulo. Aquelas festas que, olha, dá gosto de ver. Contrataram orquestra, contrataram uma excelente equipe audiovisual porque elas queriam um casamento de cinema. Mais de 200 convidados. Era uma festa suntuosa, gigante. E ela estava ansiosíssima para poder viver a vida dela com Felipe. Porém, 2 semanas antes do casamento, eles dois já moravam juntos, inclusive, ela viu que o celular dele estava apitando de noite. Ela achou que era o despertador e ela se levantou do lado dela, foi até o lado dele porque ele não tinha acordado. E ela viu que tinha uma notificação no celular dele, escrito Carol Trabalho e uma mensagem dizendo: "Tá aí, meu amor". Naquele momento o sangue de Renata subiu. Ela respirou fundo, pegou o celular dela, tirou foto da tela, apertou o botãozinho, colocou no lugar. Foi para a sala, pegou uma água, sentou no sofá e disse: "Olha, não pode estar acontecendo isso comigo. Eu vou tirar isso a limpo". Ela não dormiu mais à noite. Quando foi 6 da manhã, Felipe acordou, encontrou ela na sala, disse bom dia, tá tudo bem, você não estava na cama. Renata olhou para ele e falou: "Quem é Carol?". Ela conhece muito bem Felipe, sabe que ele não consegue mentir. Ele ficou branco na hora. Ele respondeu: "Uma colega do trabalho, por quê?". Porque ela mandou uma mensagem dizendo: "Amor, você tá aí?". E ele começou a gaguejar e ela disse: "Felipe, não precisa dizer mais nada". Quando começou isso? E Felipe começou a falar, pedir perdão,
Foi só uma vez, foi só uma vez, foi só uma vez. Renata saiu de casa, foi atrás dos amigos de Felipe. Ninguém falou nada, mas uma das namoradas de um amigo dele olhou para Renata e falou: Renata, olha, eu sei que meu namorado vai ficar bravo comigo, mas Felipe tá saindo com essa menina tem uns 8 meses já. Eu tava constrangida de ir na tua festa de casamento, sabendo que ele tava traindo você com essa menina do serviço. Naquele instante, o chão de Renata caiu. Mas ela foi forte. Voltou para casa e disse: Felipe, você vai pegar suas coisas, você vai sair de casa. Não tem A, não tem B, não tem C. A maioria das coisas do casamento, né, estão no meu nome, eu vou cancelar tudo. Eu sei que a gente vai perder dinheiro, mas não tem problema. Prefiro perder dinheiro do que perder minha vida com alguém que às vésperas do meu casamento estava me traindo com outra mulher. Renata ligou por convidado, dizendo que ela e Felipe não estavam mais juntos, pediu desculpas, devolveu presentes e encerrou aquele capítulo. E ela não chorou uma lágrima naquele momento. Até que a última pessoa que era convidado do casamento, ela teve que falar, até resolver tudo. Ela não chorou. Mas no dia que Felipe foi embora e que tudo estava meio que resolvido, aquela tristeza veio à tona, e o choro e aquela depressão que vem após o sentimento de ter sido traída, enganada, veio com tudo. E ela jurou naquele instante que jamais seria enganada por um homem de novo. Naquele momento, Renata planta a semente da convicção de que, quando as coisas estão perto de ficarem sérias, ela vai ser enganada ou magoada. E é por isso que toda vez que ela está saindo com alguém e as coisas começam a ficar melhores, o cara está demonstrando interesse, está demonstrando em apresentar para a família, ter um compromisso mais sério, ela entra em pânico, porque aquilo já engatilha nela o sentimento de que ela vai ser enganada, magoada, traída a qualquer momento. Então, para evitar ser magoada, ela escolhe de maneira inconsciente a estratégia de magoar. E ela faz isso de diversas maneiras. Eu quero pontuar aqui para você 4 comportamentos que a fugitiva tem e que talvez você que esteja assistindo tenha esse comportamento também, caso você esteja se identificando com essa história. O primeiro deles é que essa pessoa ela tem um timer interno. Ou seja, ela tem um reloginho dentro dela que vai mensurando quando as coisas estão ficando mais sérias, para que comece a ativar dentro de si a ansiedade. Lembra que eu falei que a fugitiva não tem problema em começar? Porque no começo é tudo meio que fútil, é tudo meio raso, as pessoas não estão dividindo problemas, não estão 100% dentro de um compromisso. É tudo muito fácil de você lidar. Não tem tanto apego, não tem tanta intimidade. Por isso que ela consegue iniciar muito bem, diferente da desacreditada que já bota um pé dentro com o outro pé fora. A fugitiva, ela só vai ter ativação dessa ansiedade e essa necessidade de fugir quando as coisas começam a aprofundar. Então ela tem esse relógio interno que quando as coisas começam a ficar mais sérias, ela começa a querer ir embora. O segundo comportamento que é comum da fugitiva é ela buscar pequenos defeitos para poder justificar o desejo dela de ir embora. Porque é muito difícil até mesmo dela enxergar que essa ansiedade pelo compromisso não tem a ver com o fato dela não gostar do cara, porque às vezes ela até está gostando dele. É porque ela tem medo de ser magoada. Mas como isso não fica muito claro, ela acaba pegando defeitos para poder justificar isso. Então teve até um rapaz, no caso de Renata, que ela estava saindo, que um dia ela foi na casa dele e ele estava com chinelo e meia, usando chinelo. Ela achou aquilo a coisa mais ridícula do mundo. Ela, nossa, eu sou uma arquiteta que tem bom gosto. Eu lá vou ficar com um homem que usa chinelo e meia. Gente, uma meia, besteira. Mas para ela foi o suficiente para poder julgar o cara
e justificar para si mesma que era hora de ir embora. Então, pequenas coisas se tornam grandes coisas e grandes motivos e justificativas para que ela possa ir e não ter que lidar com esse medo que está impedindo ela de talvez viver uma grande história de amor. O terceiro comportamento notório é essa ansiedade diante do compromisso. Então, conversas onde se fala de uma viagem, né? Então, vamos passar 15 dias juntos, né, viajando na Europa ou pelo Nordeste ou qualquer lugar onde a pessoa quer combinar umas férias, ela já fica ansiosa, não pela viagem, mas porque viajar 15 dias, uma semana com alguém, porque existe uma certa seriedade nessa relação. Assim como querer apresentar a família, apresentar os melhores amigos, ou até mesmo a dizer frases do tipo: olha, eu estou apaixonado por você. Tudo isso é o suficiente para ativar essa ansiedade. E essa ansiedade, ela é interessante quando você observa o time onde ela aparece, porque você consegue mapear o padrão. Então, se sempre é com 3 meses, quando a coisa tá. A gente fala aqui 3 meses, mas não necessariamente pode ser 3 meses, pode ser mais, pode ser um pouco menos, não importa. É quando a coisa fica séria. Então, esse timer essa ansiedade, ela dá uma pista muito valiosa da onde está vindo aquele padrão. É o que acontece quando tudo acontece, né? Que o Elton Euler, eu gosto muito dessa frase do Elton Euler, o que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Então, o que acontece quando tudo acontece? Ela sente ansiedade no momento que a coisa fica séria. Então, opa, aí a gente consegue trabalhar em cima desse padrão. A gente consegue trabalhar em cima dessa emoção, ansiedade, quando tá ficando sério. Então, o problema é o quê? O problema é o compromisso. E aí a gente vai investigando. No caso da Renata foi a traição, mas qual é o seu caso? Quando a coisa fica séria, qual é o seu medo? Ser traída, como você foi traída um dia talvez, né, por ter passado um relacionamento abusivo, porque seus pais se divorciaram, um relacionamento muito conturbado e você não quer repetir. Tenta investigar isso, começa a pensar nisso. Talvez você descubra mais sobre você do que você imaginou. E é claro, o quarto e último comportamento é termina quando tá bom, não quando tá ruim. Se os outros padrões podem até terminar a relação, ou a relação acaba quando a coisa fica feia, no caso da fugitiva é quando o negócio tá gostoso, quando o negócio tá maravilhoso. Para melhor exemplificar isso, né, a Renata estava saindo com um rapaz chamado Pedro. De todos os caras que ela saiu depois do casamento, foi o cara que ela verdadeiramente começou a se apaixonar por ele. Eles começaram a... Ela tinha até uma gaveta na casa dele e ele tinha lá uma escova de dente na casa dela. Pra você ver como o negócio estava sério. Até que um dia Pedro chamou ela para jantar. E disse para ela o seguinte: Renata, eu tô adorando ficar com você. Eu não converso com mais ninguém e não penso em mais ninguém a não ser em você. Eu queria muito que você conhecesse minha família no final de semana. Você topa? Renata na hora pesou o clima no restaurante. Eu conheci a família. Posso pensar? Aí Pedro, tá bom, não tem problema. Na cabeça dela é meu. Conhecer a família, o negócio vai ficar sério. Qual é a intenção dele mostrar pra família dele? Tá tão bom aqui do jeito que tá, ele quer estragar na cabeça dela, Pedro tá querendo estragar, envolver família no meio. Não. Ah, meu Deus do céu. Aí ela começa a dar um sumiço em Pedro. Começa a sumir, ele começa a ficar preocupado. Ele manda mensagem para ela. E ela vai lá. A exemplo de Camila, que eu falei que tem uma história até parecida, né? Ela termina. Porque a coisa tá boa demais. E ela tá morrendo de medo de ser passada para trás de novo. Renata não percebe, mas o passado dela, da traição, condena ela até hoje. Porque ela não consegue olhar para os outros homens e enxergar eles quem são. Ela enxerga Felipe, o homem que a traiu, o homem que a enganou. Enquanto a fugitiva não resolver o trauma que faz ela querer fugir, ela continuará vivendo relações rasas, relações fúteis e que não levam a lugar nenhum além de prazer
e histórias engraçadinhas para contar, mas que no final das contas a impedem de viver o sonho daquele casamento suntuoso que um dia ela quis ter. E aí eu te pergunto, você é parecida com a Renata? Você tem fugido de relações quando as coisas começam a ficar sérias? Quando o cara começa a gostar de você, você enjoa dele? Você, não tá. Enquanto o cara tá te esnobando, tá tudo bem. Mas quando você começa, né, a gostar dele, começa a ficar legal, etc. Você, oh meu Deus do céu, começa a querer fugir? Preste atenção, porque talvez você também seja uma das fugitivas que existem por aí. Eu quero saber se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário falando algum insight que você teve. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos todos os dias. Que Deus te abençoe infinitamente e até a próxima. Tchau, tchau.